Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nísia ontem e vamos continuar aqui para observarmos com mais profundidade os ensinamentos de Jesus. Nós vimos que Jesus previu que nós passaríamos por tempos difíceis e realmente esses tempos chegaram. E alguns ainda cogitam que esse tempo difícil a Terra sempre viveu. Só que assim, no padrão da moralidade, é que nós estamos muito aquém daquilo que Jesus esperava de nós. Então, eu vou voltar na sequência normal, quando nós vimos, né, que Jesus fez a parábola do semeador, do joio e do trigo. E agora nós vamos aqui, quando Jesus terminou essa parte, ele estava fazendo os seus discursos e ele ficou sabendo que João Batista havia sido assassinado, havia sido morto. Nós sabemos que João Batista, foi o precursor, veio para abrir o caminho para Jesus e ele simplesmente entrou na antipatia do rei Herodes, que era o tetrarca, e ele conhecia a fama de Jesus também, Herodes. Então, ele sabia também que João Batista era muito respeitado, muito amado pelo povo, e só que ele havia prendido João porque João o censurou justamente porque Herodes roubou, vamos dizer assim, a mulher do seu irmão, que era Filipe Herodes, e casou com ela. Ela tinha uma filha de 12 anos, chamada Salomé. Só que Herodes não podia matar João Batista porque ele tinha receio de ser alvo do ódio do povo, porque João Batista ele era muito benquisto pelas pessoas, pela população. E então ele deixou apenas preso. E quando ele fez aniversário, a Herodias, que é a mulher dele, que agora, né, que era do irmão, e aí ele foi e ficou com ela, Herodias. E ela já tinha, vamos dizer assim, ela já sabia de antemão o que o marido iria pedir de presente de aniversário, que era uma dança sensual da sua filha Salomé. E então ela orientou a menina para que ela negociasse, então. E aí a menina negociou: eu danço para você, mas em troca eu quero a cabeça de João Batista. E por uma dança sensual de uma menina, Herodes degolou João Batista e entregou a cabeça na bandeja para Salomé. E Herodias ficou, então, feliz porque havia conseguido, né, o seu plano, enfim, ela tinha tirado João Batista de cena, que havia censurado a união dela com o Herodes. E aí foram avisar Jesus que Herodes tinha morrido e Jesus retirou-se. Ele ficou, evidentemente, muito triste, muito chocado, então ele se retirou. E ele sai dali, da onde ele estava, e toma um barco e vai ficar isolado. Ele pretende ficar isolado. Mas só que quando viram que Jesus saiu, a multidão foi atrás. Acredito que Jesus queria um minutinho só, um tempo pequeno que fosse, para ele, sabe, resolver aquela sua dor, porque afinal de contas, João Batista, além de tudo, era primo, provavelmente primo em primeiro grau de Jesus. Então, Jesus, ele vai e aí a multidão fica com ele lá e
ele tinha só que fazer algumas coisas. Como ele estava assim, em abatimento, vamos dizer assim, num luto, então ele não formulou discursos, ele apenas orava e curou algumas pessoas. Evidentemente que aquilo estava muito lotado, e quando chegou a noite, estava caindo a noite, então os discípulos vieram para ele e falaram assim: já é tarde, o lugar está deserto e a hora já é avançada. Então despeça a multidão para que vão para as suas cidades e comprem comida para si. E Jesus, então, olha para os discípulos e diz assim: não é necessário que vão, dai-lhe vós de comer. Então os discípulos ficaram meio atônitos, porque como que eles iam alimentar uma multidão se eles não tinham nada? Então eles falaram, eles disseram a Jesus: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, somando tudo, teria o número 7, que é um número importante dentro do judaísmo, então 7. E então Jesus falou: então me traga aqui, né? E mandou que a multidão se sentasse na relva, e aí Jesus multiplicou esses pães, os 5 pães e 2 peixes. Então ele ergue os olhos para o céu e abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram para a multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12, vamos dizer, cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, acredito que tinha pelo menos uns 7.000, mais 7.000 pessoas que comeram ali do pão. Então, isso foi uma coisa que... será que aconteceu? Será que Jesus ele fez isso, mostrando que nós podemos alimentar os nossos semelhantes através, de alguma forma, espiritualmente? Sim, nós podemos sim, através de levar uma palavra, um consolo, enfim. Só que aqui Jesus, ele fala que a multidão estava com fome, barriga vazia. Então, era o sustento material. E aí nós tiramos, assim, também a lição de que tudo que o Criador nos oferece, ele se multiplica. Ele se multiplica porque nós podemos fazer isso. Então, era isso que Jesus estava querendo passar no ensinamento maior para os discípulos no futuro. Nós podemos ser multiplicadores de pães e peixes, ou saciar a fome. E isso nós vemos que existe uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham levando esse tipo de sustento para aqueles que não têm recurso, para aqueles que estão em condição de rua, para aqueles que não têm como gerar o seu próprio alimento, né, a manutenção através de vários infortúnios, desemprego, enfim. E nós sabemos que existem pessoas que conseguem colocar isso dentro dessa multiplicação que Jesus fez. E aí Jesus, como eu sempre digo, o Evangelho, ele é uma sequência, a passagem de Jesus é uma sequência, embora nós tenhamos a parte fragmentada, mas é uma frequência muito bem colocada em elos, porque sempre vai ter um objetivo maior em relação àquilo que Jesus colocou. Então, primeiramente, multiplicou os pães, ele tinha ido para onde? Para o outro lado do Mar da Galileia. Então, ele estava do outro lado, na margem, a multidão também foi para lá, e depois da multiplicação, ele volta
Daí quando ele volta, né? Então ele ordena que daí os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto a multidão era despedida daquele lugar, todos satisfeitos, ninguém com fome, e ele subiu o monte, ele foi orar. Então ele foi fazer aquela conexão tão necessária com as hierarquias superiores, e então ele vai e ele estava só. Nesse momento, ele pediu licença para que os discípulos o deixassem só, para ele ter essa conexão, para ele ter essa... Na verdade, não era nem conexão, era uma vivência que ele tinha com esses planos bem mais elevados, como ele sempre falou com o Pai do céu. Então, aqui ele vai, então ele está lá orando e ele fica só. Não se diz quanto tempo ele ficou. E o barco estava já no meio do mar da Galileia, né, que chegava a 13 quilômetros, né, de uma margem à outra, que era o Rio Jordão, quando ele fazia aquele bolsão, e ali então tinha até onda, tinha peixes, enfim, quando ele estava ali, né, era a quarta vigília da noite, ou seja, já estava bem tarde, bem avançada. E aí Jesus, ele tem que ir para o barco paradinho lá, então Jesus ele sai lá da onde ele estava, orando, e caminha por cima do mar. E os discípulos, quando viram que vinha vindo alguém no escuro, caminhando sobre a água, né, em cima do mar, eles gritaram que era um fantasma e ficaram com medo daquele ser andando em cima da água. Provavelmente fosse o caso conosco, nós também temeríamos, porque não é normal alguém andar sobre as águas. E Jesus então falou, dizendo: fiquem calmos, sou eu. Não tenham medo. Quer dizer, não sou um fantasma, não sou um espírito, né, que está assim vagando. E aí Jesus então fala assim: fiquem calmos. E Pedro, de longe, então Pedro sempre querendo tirar a prova dos 9, então ele diz, né, Senhor, se é você mesmo que está andando sobre as águas, faça com que eu vá até você, aí todo mundo vai acreditar aqui, né, que vá andando sobre as águas. E Jesus falou para ele: então vem. E Pedro foi, ele saiu do barco e saiu andando sobre as águas. Eu acredito que no momento assim foi um negócio bem impactante, mas Pedro, ele percebeu o vento bater no rosto dele, ele sentiu o movimento da água também, e ele amedrontou-se. E aí ele começou a afundar. Então Jesus se aproxima dele, estende a mão e levanta ele. E aí chama Pedro de homem de pouca fé, porque ele duvidou. E isso também está muito forte em nós, porque nós muitas vezes duvidamos quando Jesus nos dá a mão por algum motivo. Às vezes, quando nós estamos no desespero, nós pedimos, clamamos, e muitas vezes nós não seguramos na mão de Jesus. Então aqui, quando nós temos a fidelidade naquele, né, naquilo que Jesus representa e na força que ele tem, então nós temos também capacidade de provermos, por exemplo, multiplicação de pães, de peixes, caminhar sobre as águas. E aí, então, quando subiram para o barco, tudo se acalmou e eles seguiram, né? E aí eles entenderam realmente que Jesus, ele tinha
realmente um diferencial muito grande que os homens normais, que eles conheciam, por exemplo, João Batista, não conseguia fazer. Então, eles perceberam que ali, naquele momento, Jesus mostrava realmente que ele era o Messias. E é interessante que Jesus, ele não alardeou tudo isso, porque seria muito fácil ele fazer, por exemplo, vários prodígios, e as pessoas iam falar, normal, sim, verdade, ele é alguém, porque em Israel ainda estão esperando o Messias, mas o Messias ele tem que vir com alguns critérios já, que eles já têm até por documento. O primeiro feito do Messias, que segundo eles seria o verdadeiro, a reconstrução do terceiro templo. Só que assim, a construção do terceiro templo é algo assim muito complicado, porque nós temos ali onde era o templo que foi consagrado, né, ao Senhor de Israel. Esse templo ele foi destruído por Tito, pelo general Tito, nos anos 70 da nossa era. E aí, a partir de então, depois dessa destruição, houve várias invasões em Israel, em Jerusalém principalmente, houve várias situações, e nós sabemos que os muçulmanos chegaram ali, invadiram, porque eles também entendem que Jerusalém é deles. Então, construíram o Domo da Rocha. E esse Domo da Rocha, ele é enorme, é imenso. Ninguém pode entrar a não ser aqueles que são convertidos ao Islã. E aí, então, é impossível a construção do terceiro templo no monte, ali naquele Monte Santo, onde foi destinado pelo próprio Senhor de Israel, que ali deveria ser construído o templo. E é interessante que essa situação, essa localização, foi decidida ainda no tempo do rei Davi. Quando o rei Davi, ele se corrompeu e decaiu na sua fidelidade ao Senhor de Israel. Então, ele aceita a proposta do adversário, do inimigo, aquele que semeou o joio. E ele, então, aceita isso, entregando o próprio povo de Israel. E o Senhor de Israel, quando viu isso, ele veio pessoalmente. Então, ele, através do profeta, agora esqueci o nome do profeta, se era Natã, ele vem e fala que Davi teria que ir até o Monte Santo, que seria o Monte Moriá. E ali naquele monte, quando ele chegou, ali tinha dono, era como se fosse uma fazenda. Araruna, que era o dono proprietário daquela região, ele tinha plantação ali de milho, cevada. E quando ele chega, quando Araruna tinha 3 filhos que ajudavam ele nessa produção. E quando o Araruna vê que está vindo o rei Davi, com toda a sua comitiva, ele meio que se apavora. Ele fala, e agora? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Mas o rei vem, os seus oficiais vêm e explicam para Araruna que, na verdade, o rei queria comprar aquela propriedade. E o Araruna, diante do rei, que depois ele fez toda aquela reverência e tudo mais, então Araruna queria dar aquela terra para o rei. O rei falou, não teria mérito nenhum eu ganhar a terra de você, eu vou pagar e você vai comprar uma outra terra para você. E assim foi feito. Então, naquele lugar ali, então, ficou decidido que, porque além de ser decidido a construção do templo, também Davi levou uma carraspana, uma bronca fenomenal do Senhor. Ele se arrependeu, evidentemente, de ter traído, né, ter sido infiel ao Senhor de Israel,
e principalmente ter usado o povo como moeda de troca para o principal inimigo do Senhor de Israel. Então, a partir dali, então, ficou decidido, a planta do templo foi passado ali, naquele momento em que a glória do Senhor veio sobre o Monte Moriá, fechou o Monte Moriá, saindo fogo, luzes e tudo mais, e Davi lá dentro, levando bronca e assinando ali, né, vamos dizer assim, um contrato que seria, assim, ali construído o templo do Senhor de Israel. E aí, Davi queria já imediatamente continuar ou dar início à construção do templo. Só que o Senhor falou, não, tem muito sangue na tua mão. Porque Davi foi um rei, um dia poderemos falar sobre. E aí, então, o Senhor falou, seu filho, Salomão, será o teu sucessor e ele construirá o templo. E assim, então, esse templo foi construído por Salomão e no ano 70 foi destruído pela segunda vez. E o terceiro templo, eles estão esperando o Messias que não sei, porque se mexer naquela mesquita, com certeza nós teremos um abalo muito grande, numa guerra sem precedente, enfim. Não sei aonde chegaria isso. Mas eles já se preparam para a tal do Messias, que tem que fazer também milagres, que não existem milagres, né? Tem que fazer curas, tem que fazer uma série de coisas para provar. Por isso que os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, perguntavam para que Jesus desse um sinal, porque era esse sinal que até hoje é esperado. E nós, dentro do mundo cristão, nós entendemos que Jesus é o Messias e que ele realmente já veio, nós não esperamos outro. E por isso que nós entendemos também aqueles 4 episódios onde foi falado daquele discurso que Jesus fez. Eu acho muito interessante todo esse envolvimento dentro, ou esse mergulho dentro daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus realizou, e Jesus desenhou para nós realmente a nossa situação e o que é necessário para nós sairmos dessa situação. Então é isso, essa passagem ela está no capítulo 14, que fala da morte de João Batista, da multiplicação de pães e também de Jesus andando sobre as águas. Então, vamos reflexionar essa semana, se nós realmente acreditaríamos, se Jesus falasse para nós, vem, e se nós realmente andaríamos sobre as águas confiantes, e chegaríamos até a mão dele, sem falar, isso não vai dar certo, né? Então, nós temos que começar a observar e sentir e vivenciar isso. Confiar no nosso mestre, no nosso modelo e guia. Espero que vocês tenham uma ótima semana e um grande beijo a todos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e, evidentemente, vou pedir para compartilhar o vídeo. Agradeço a todos. Um beijo, até a próxima.